penetrar a alma humana como espada afiada ao ponto de dividi-la em duas. Tua palavra ela é poderosa, Deus, e é capaz de transformar a vida de toda e qualquer pessoa deste planeta, Senhor. Fizeste isso no passado, fizeste isso, Senhor Jesus, com todos os heróis da fé, com os irmãos, em outras gerações. Fazes isso hoje, eu sei que tu farás isso para sempre. Tua palavra é viva e eficaz, Jesus. Eu peço que nessa noite, Deus, por meio do irmão Lula, o Senhor possa estar falando ao nosso coração, como instrumento do Senhor, ele seja usado para transmitir aquilo que tu queres falar ao nosso coração e não somente aquilo que nós queremos ouvir. Tira as distrações, Senhor Jesus, aquilo que tira a nossa atenção da tua palavra, as vozes do nosso ouvido, os barulhos da alma, os barulhos lá de fora, os problemas que nos travam e que nos fazem, Senhor Jesus, focar apenas nele e esquecer um pouco da tua palavra. Nos faz, Senhor, nessa noite entender, ouvir, compreender. Nos faz, Senhor Jesus, sairmos dessa casa, desse lugar, diferente de como nós entramos. Em nome de Cristo Jesus, que não dúvida seja, eu sei que será em nome do Senhor, um instrumento em tuas mãos. Amém. Portador da palavra do Senhor nessa noite, para trazer as boas novas, mensageiro, Deus, do Espírito Santo, para ministrar o nosso coração nessa noite. Amém. Por isso, em nome de Cristo Jesus, eu oro e desde já te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado. Está incomodando não, desse jeito? Não, tranquilo. Obrigado. Uhum. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, estamos aqui para estar em comunhão com todos vocês. Nessa noite eu gostaria de trazer uma reflexão, não poderia ser diferente, sobre o tema: o que o sofrimento ensina? Esse é o tema da mensagem hoje à noite. O que o sofrimento ensina para a gente? Tem uma frase de um grande líder, Nelson Mandela, que ele diz o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. O sábio aprende com as derrotas, com os momentos difíceis, né? E diante do tema e da escritura, para ilustrar aquilo que eu quero dizer a vocês, é lógico que eu vou me servir da riqueza da Bíblia para falar a todos nós aqui essa noite. Quero citar inicialmente personagens bíblicos, regiões bíblicas, nomenclaturas bíblicas que carregam essa designação e ilustração para todos nós, para todo aquele que crê, para todo humano, enfim. E quando a gente inicia a leitura bíblica no Gênesis, a gente já vai perceber inicialmente qual é a origem do mal. A origem do mal, é óbvio, está na escolha contrária à vontade de Deus do homem, daquilo que nós chamamos de pecado. No capítulo 3, verso 16 de Gênesis, está explicitado ali para todos nós, Deus dizendo a Eva que acrescentaria dor no seu parto. A dor já opera no princípio da criação por conta da desobediência. E é uma ilustração muito
muito adequada para o que eu vou falar, porque a concepção da vida traz consigo a alegria de gerar um ente amado e querido, mas pela própria manifestação do que é gerado na mulher, é sabido de nós todos aqui que ela tem uma dor que é considerada a dor das dores, que é a dor do parto. Só quem sabe é a mulher que teve um parto natural. E nós, quando adentramos essa existência e a gente bota a cara nessa era que nos pertence, quando a gente vem este mundo, a primeira coisa que acontece conosco é justamente dar um brado, um choro, um berro, recebendo a saudação de bem-vindos a esse mundo que faz doer. Se alguém não chora quando nasce, leva uma palmada para receber essas boas-vindas de maneira adequada diante de um mundo caído. Quando a gente parte, não é diferente, é do mesmo jeito. Se a gente não parte gemendo e chorando, no mínimo alguém fica chorando pela nossa partida. Esse é o primeiro personagem bíblico na Escritura que pode ilustrar muito bem esse tema. Nós temos vários outros personagens bíblicos, nomes, por exemplo, que carregam essa designação, como Benoni, que quer dizer é um filho que foi tido em dores, ou Joabe também, que está nessa mesma perspectiva. Mas nós não podemos deixar de citar, por exemplo, a congregação de Israel, que eram todos os judeus hebreus ali no Egito, e sofreram, a Bíblia diz, por mais de 400 anos, de modo que o clamor e o sofrimento desse povo chegou diante de Deus. Ele levantou um libertador para aquele povo, pelo qual tinha uma promessa feita por ele, né? Nós também não podemos deixar de citar os profetas bíblicos, como sofreram os profetas de Deus. Eu jamais queria ser um profeta de Deus, a não ser que fosse uma vontade de Deus na minha vida, mas já bastam os males da minha existência, os problemas da minha vida, para eu suportar, porque o verdadeiro profeta de Deus, claro, explícito na Escritura, paga um preço absurdo. E não é o que nós vemos muito hoje, né? Nós vemos muito falsos profetas, que estão nos passos reais, e a Escritura é muito clara em nos fazer conhecer saber que pelos seus frutos nós o conhecemos. Mas existe um personagem emblemático na Escritura, no Velho Testamento, que eu não posso deixar de citar para a gente aqui, que é Jó. É o mais emblemático. Eu acredito que eu não teria suporte para aguentar 1% do que Jó suportou quando aqui existiu. É uma coisa que é indescritível, é inimaginável, é uma coisa totalmente fora de qualquer contexto de agonia, de sofrimento, de perda, ou coisas assim, uma coisa absurda, indizível. Porque Jó, nós sabemos que ele era um homem reto, justo, temente a Deus, que desviava do mal, né? E que Satanás se apresenta diante de Deus e pede a cabeça de Jó. E Deus permite com que Satanás alcance a vida de Jó. E Jó tem todas as instâncias da sua vida abalados pela atuação maligna na vida dele. Ele era um homem ele era dono de uma indústria têxtil, porque ele tinha 7.000 ovelhas. A lã era o linho da época, o fio que se fazia as roupas, o tecido, né? Então era uma indústria poderosa do seu tempo. Ele tinha 3.000 camelos, era uma empresa de transporte absurdo. Os camelos eram que transportavam as pessoas nesse período. Ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentas. Ele era um grande agricultor. Ele era pai de 10 filhos. E ele tinha muito respeito pela sociedade. A Bíblia diz que foi um encadeamento de desgraça, uma coisa conectada imediatamente à outra. E ele se viu sem grana, sem dinheiro. Ele se viu sem os 10 filhos, ele se viu
com uma dor e uma chaga brutal no seu corpo, e a Bíblia diz que uma chaga da planta do pé até a sua cabeça tomou conta daquele homem. Então ele teve todas as instâncias do seu ser abalados, seu bolso, a sua vida financeira, as suas emoções, a sua alma, o seu espírito, a sua carne foram afetadas por essa aflição e essa dor indizível e inimaginável. Nós temos, por exemplo, a escola dos apóstolos, também não podemos deixar de citar, cabeçada por aquele que veio a esse mundo, Isaías, a epígrafe de Isaías, capítulo 56, a epígrafe de algumas Bíblias diz que ele é o servo sofredor, e ali se diz que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Na ressurreição de Cristo, não vou descrever o momento do Gólgota, mas na ressurreição de Cristo, quando ele aparece aos discípulos de Emaús, e eles conversavam a respeito do que tinha acontecido em Jerusalém, e Jesus repreende a eles, dizendo: honestos e tardos de entendimento para crer na Escritura e nos profetas. Não sabiam vocês que o Cristo tinha que padecer todas essas coisas para entrar na sua glória? Esse é o nosso mestre dos apóstolos, que enfrentaram também adversidades exorbitantes, enormes, absurdas. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 5, verso 40 ao 42, o final do capítulo 5, Pedro e João tomando uma surra, uma coça por causa da anunciação do Evangelho de Deus entre os religiosos, e a Bíblia diz que Pedro se alegra por ter sido julgado sofrer as agruras e o sofrimento em nome do Senhor. O personagem que eu creio que mais sofreu no Novo Testamento, eu até corroboro com a palavra de Bruno, domingo passado, é o apóstolo Paulo também, onde, segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, descreve as barbáries que aquele homem sofreu pelo amor de Jesus, e quando Jesus tem um encontro com ele, e ali o discípulo, salvo engano, Barnabé está ali, questionando o Senhor, dizendo que Paulo era perseguidor da igreja, mas Jesus diz: não, ele era, mas agora ele é um vaso escolhido, e vai saber agora o que é sofrer pelo meu nome. Então você tem muitos personagens que ilustram esse tema para vocês aqui hoje. Você tem ambientes bíblicos também, que carregam essa designação. Palavras, por exemplo, Lodebar. A palavra Lodebar quer dizer lugar sem pasto. E a semântica na vida de Mefibosete quer dizer também lugar do esquecimento. Está na Escritura isso. Você encontra as águas de Mara. Eu poderia citar várias localidades que carregam designações de provação e de sofrimento, mas eu não posso deixar de falar para vocês aqui de dois ambientes muito comuns entre nós. E o primeiro é o deserto. Deserto que é o lugar da prova, o lugar da escassez. O deserto na Bíblia é o lugar do teste, é o lugar da avaliação, é o lugar onde a gente fica impossibilitado e inviável de produzir o que é necessário para a nossa subsistência. O deserto está mais no âmbito da escassez, da falta, do não ter, da despensa vazia, desse tipo de situação que pode acontecer com cada um de nós. O deserto em si não carrega a designação da morte, mas da provação em si, para saber como é que a gente dá diante daquilo que a gente acredita, diante daquilo que a gente crê. Na verdade, no deserto, a morte habita a incredulidade, biblicamente falando, porque muitos morreram no deserto por não crerem que Deus estava cuidando e providenciando aquele período de escassez na vida deles. Nós temos mais um ambiente na Bíblia Sagrada que carrega também essa designação, que é o vale. O vale, que é um ambiente de uma passagem ladeada por montes, por montanhas, onde representa ali o improviso, a surpresa, onde é a morada da dor, onde é a morada e se contempla a face da morte. Contempla a face da morte. Por isso que Davi diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O Ezequiel capítulo 37, onde a gente vê ali Deus levando Ezequiel para um grande vale,
de ossos sequíssimos, aonde a morte habita aquela região. Nós temos também na Bíblia as terminologias que nos é muito peculiar, principalmente no livro dos Salmos. Salmos, tem os salmos imprecatórios, mas o salmo é uma poesia aflitiva e ansiosa pelo socorro divino, pela providência, a provisão de Deus na nossa existência. O salmo nos alivia quando a gente está passando por alguma aflição, alguma dificuldade. Tem muito salmo que fala com a gente. Você lendo o salmo, no Salmo 42, você vê lá o salmista dizendo para ele mesmo: porque está abatida, ó minha alma, porque tu te desespera diante de mim. Crê em Deus, espera em Deus. Ou no Salmo de número 50, verso 15, quando Deus diz lá que no justo, na vida do justo, na angústia do justo, clamando ele a mim, eu responderei. Ou você vê termos no Salmo de número 91, como espanto, como pavor, como terror noturno e setas que voam e que nos alcançam e que nos atingem. Ou como nos lábios do próprio Senhor, não nos deixando isentos dos males da existência, quando no capítulo 16, verso de número 33 do Evangelho de João, ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E tem uma designação também no Novo Testamento, em que Paulo toma para si aquela designação de maneira micro, porque tudo o que ele sofreu e passou, por servir a Cristo, por crer no Evangelho e buscar obedecer ao Senhor, ele chama de leve e momentânea tribulação na vida dele, no capítulo 4 de 2 Coríntios. E o desfecho da dor de Eva é concluído lá no Apocalipse, quando lá se diz que vai haver uma grande tribulação, onde há um discurso teológico, se eu e você vamos passar ou não. Eu não sei, acredito que sim, alguns acreditam que não, mas a Escritura está repleta dessas ilustrações, e essa palavra não é um confronto para gerar medo e pavor em você, é uma realidade da nossa sobrevivência no caminho da fé no Senhor. Por que eu digo isso inicialmente para você? Eu digo porque nós nos identificamos com personagens bíblicos. Nós nos identificamos às vezes com regiões bíblicas que carregam essas designações. Nós nos identificamos com nomenclaturas que vêm à nossa mente e nos fazem entender o grau de dificuldade que às vezes nós estamos enfrentando. Às vezes a gente se identifica com um profeta, como por exemplo, meu caso e de algumas irmãs aqui, profeta Elias, que é um homem que pediu a morte, como Jonas também desejou a própria morte, queria morrer, e em desejando a morte não queira dizer que ele era um suicida, não, é porque o sofrimento e a peleja dele estava pesada, e o alívio que ele encontrava era morrer em Deus. Ele não se suicida, mas ele pede a Deus que o mate, porque quando a gente se enche de tristeza e cai no campo da ansiedade, no campo da depressão, no campo da angústia profunda e aguda, a gente é visitado por esses pensamentos, por essa volição, por essa vontade. Mesmo sem ser suicida, a gente pede a Deus um basta, pede a Deus um alívio, pede a Deus um conforto, e se assim não é, a gente é capaz de dizer: Senhor, eu tenho vontade de partir e sair desse sofrimento. O ano passado, a Eudinha falou uma palavra aqui, eu não esqueci a frase que ela disse. Diante de um sofrimento que ela enfrentou, ela disse: foi a primeira vez que eu senti vontade de morrer, porque a gente sente. E eu não senti, não foi só uma vez não, foi algumas vezes, essa vontade de deixar de existir, porque existir machuca, dói, e a gente tem que passar por esses processos. Às vezes a gente está numa situação desértica da nossa vida, passando por desertos. A escassez está
batendo a nossa porta, a inviabilidade, a impossibilidade de produzir o nosso pão diário e cotidiano. A gente é atingido e alcançado, a gente se preocupa, a gente se incomoda, a gente se entristece, olha para dentro de casa, às vezes pode nos faltar o que é necessário e a gente pode passar por um momento como esse, por uma dificuldade como essa, como uma situação dessas. Nós não somos isentos de passar por isso. Agora a gente precisa aprender também o que é dito por Deus no Antigo Testamento, que é dito por Jesus no Novo Testamento, porque no capítulo de número 8 do livro de Deuteronômio, está ali aquela passagem que Jesus a reproduz nos Evangelhos, quando a Bíblia diz lá que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para um deserto para que eles fossem provados, deixando eles ser humilhados, deixando eles terem fome, mas fazendo eles conhecerem o maná que descia do céu, as roupas que não envelheciam, os pés que não se inchavam, para que eles pudessem saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é reproduzido por Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, quando ele é tentado por Satanás, e 40 dias ele de fato não põe pão na sua boca, jejuando no deserto, e o Satanás, sabendo que ele é filho de Deus, assim sendo ele era Deus, ele teria o poder de transformar as pedras em pães, e ele disse: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus cita o versículo do deserto de Deuteronômio capítulo 8, na cara do diabo, dizendo: olha, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Satanás às vezes pode ser alguém que nos julgue e nos perturbe e nos condene, dizendo: é servo de Deus e está passando por um problema desse, seja ele de ansiedade, depressão, ou seja de natureza desértica, falta de alguma coisa. Não, nem só de pão viverá o homem, porque no deserto, segundo Deuteronômio, é o lugar onde a gente tem que entender que é onde Deus mais cuida de maneira sobrenatural da gente, é no deserto. Existe o vale também. O vale é o improviso, é o impacto da descoberta de um mal poderoso na nossa vida. O deserto é a provação, mas o vale é a morte, segundo os textos que eu citei na Escritura. Às vezes, o vale é uma má enfermidade que nos atinge e nos alcança, que alcança às vezes um órgão vital, um rins, um pâncreas, um pulmão, um coração, um cérebro. O vale é esse lugar de morte, é esse lugar onde a gente contempla o negrume, a face das trevas diante da gente. O vale é o lugar repentino, onde se descortina e se manifesta aquilo que pode gerar em nós o pavor, o pânico, a agonia, o terror, o medo. Nós não estamos isentos disso, claro que não. Claro que não. Mas a gente pode confiar e acreditar em Deus. A gente pode dizer, meu irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não temerei mal algum. O vale da sombra da morte, existem ossos sequíssimos, onde quem anda com Deus mais se abre a boca para profetizar os ossos secos, para que os ossos ganhem vidas, porque se profetiza para aquele que é o autor da vida. É no vale. É no vale. É no vale, é no deserto, é em Lodebar, onde essas nomenclaturas se miscuem dentro da gente e a gente costuma produzir, pronunciar para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta a calamidade, a dor, o sofrimento, a angústia, a tribulação, a aflição em que nós estamos sofrendo, passando, enfrentando. É verdade, está tudo em nós, mas nós temos, irmãos, a proporção em nós daquilo que pode gerar em nós pela fé, pela credulidade, pela crença,
pela manifestação de Deus em nós, um escape, um alívio, uma solução, uma luz no fim do túnel, um momento de expectação esperançosa de que nós estamos arraigados, estamos seguros, estamos sendo contemplados por aquele que está conosco, que anda conosco, que nos vigia, que nos cuida, que nos visita, que nos abraça, que nos acolhe, que nos auxilia, que é o nosso esteio, é a nossa luz, é a nossa segurança, é a nossa paz, é a nossa pacificação, é o nosso gozo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele. Diante disso, a pergunta é: o que o sofrimento ensina para todos nós? O que ele ensina? Primeiramente, a gente tem que entender que o sofrimento é o equilíbrio da existência. Porque se a gente não sofresse, a gente se tornaria demônios se tivesse só prazer na vida. A vida obstinada por prazer é uma dedicação de quase todos os seres humanos. Então o equilíbrio da vida está nas provações, nas aflições, nas dores, nas perseguições. Há equilíbrio nisso. Mas sobretudo é um curso superior existencial. É um diploma celestial. É uma formação, uma formatura na vida. A gente tem que, com sabedoria, aprender com o que o sofrimento de fato ensina para nós. O que ele ensina para a gente? Primeiro lugar, número 1. O sofrimento tem me ensinado muito isso. Muito isso. Eu estou agora no deserto. Estou sem poder trabalhar, né? Preciso do meu pé para trabalhar, não posso. Estou há 20 dias parado, sem trabalhar. É um deserto que eu não posso produzir. Tem que ficar na dependência do Senhor para produzir o meu pão lá em casa. Mas Deus é fiel e não vai me deixar faltar. Me ensina muito a não olhar para a vanguarda, mas um pouquinho no retrovisor da vida, para a retaguarda. Olhar para a vanguarda, o que eu quero dizer é deixar os atos de comparação que normalmente a gente faz quando entra num ambiente de dor e de sofrimento. Costumava muito fazer isso. Eu tinha a crise de Asaf. Asaf é o Salmo 73, onde ele fica indignado com a prosperidade do que não crê em Deus. Ele chama do ímpio ali. Aí a gente olha para a gente, para a situação da gente, faz comparações com gente que estão bem, que vive a prosperidade, que vive a saúde, que vive a abundância, que vive o melhor da terra, e se pergunta, e a primeira coisa é: meu Deus, por quê? Tem seres humanos fazendo coisas piores do que eu. Tem gente que caiu na dissolução da vida, vive nas práticas e nos prazeres daquilo que se destrói, e ele tem mobilidade, ele tem saúde, ele tem disposição, ele tem prosperidade, ele consegue angariar recursos, ele consegue produzir economia e finanças para a sua vida, e eu aqui, meu Deus, te sirvo e estou padecendo essa aflição. A gente olha só para frente. Mas sempre tem um bom conselho de um irmão, de um pastor, de uma mãe, de um amigo querido, de um ente espiritual. Só olha um pouquinho do lado, no mínimo, para não olhar para trás. Tem gente vivendo situação pior. Porque às vezes, minha irmã André, a gente está no deserto como processo de peregrinação. E a gente passa e tem que passar mesmo. Deus não tira, a gente passa. Agora a gente às vezes tem que imaginar que tem gente que vive no deserto. Eu estou com um probleminha no meu pé, tenho que fazer uma cirurgia. Mas tem gente que não tem nem a perna para andar.
Eu posso parar agora, ter uma dificuldade financeira por esse período, mas tem gente que está morando nesse deserto que não tem o que comer, nem alimentar os seus próprios filhos. E o pior de tudo, sabe o que é, irmãos? É quando a gente se depara com pessoas que passam por situações pior do que as nossas e está cheio de vida, está cheio de esperança, está cheio de alegria, está cheio de júbilo, carrega em si um otimismo. Nem a fé que essas pessoas têm, às vezes a gente tem, e você fica assim, meu Deus do céu, eu que creio no Senhor, é que deveria com essa leve e momentânea tribulação estar com minha cabeça alçada para o alto, gerando bom testemunho, estou reclamando e murmurando da minha situação. Não. Não dá para eu botar, colocar aqui um áudio que eu peguei de uma passageira que eu fiz. Um áudio que eu peguei de uma passageira que eu fiz. Tá certo. Colocar aqui. Aqui, deixa eu ver. Não, aqui, você vê? Não dá para ouvir, não. Vai lá, isso aí. As suas enfermidades. Tudo que eu tenho? Sim. Começando a fibromialgia. Aí tem 4 herpes de papagaio. 4 herpes de papagaio. Desvio no eixo lombar. Aí tem no ombro. Tendinite, bursite, artrose e derrame. Tendinite, bursite, artrose e derrame. Eu fiz um derrame também que eu tenho que investigar. Tendinite, bursite, artrose. Certo. Aí nos braços tem hemopatria. Tendinopatia. Nas mãos tendinite, no primeiro amigo compartimento e a síndrome do túnel de carne. Túnel de carne. E a mão Irmãos, eu contei 16, vou passar todo, 16 enfermidades nessa mulher. Ela está indo para Fortaleza fazer uma cirurgia, além de ansiedade e depressão, toda esperançosa. Eu vim até para a oração no dia que eu digo, meu Deus do céu, que coisa mais edificante um negócio desse. Um negócio desse. É só uma passagem ao deserto, irmão. É. O vale não é nossa habitação, não é nossa morada. Não, não é. E a gente aprende, principalmente com bom testemunho. Por isso que Paulo diz, a minha leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente, atentando nós não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são atemporais, são eternas. Número 2, o que é que o sofrimento ensina? Ensina. O sofrimento, irmão, é uma força motriz mais potente para nos desarmar, para nos triturar e nos condicionar à vontade de Deus no Evangelho, porque é pelo sofrimento onde nós temos as bases malignas da existência destruídas. Eu me refiro ao egoísmo, ao ser egóico, egocêntrico, porque o egoísmo produz em nós todo tipo de perversidade, todo tipo de mal na nossa vida. É por egoísmo que a gente desenvolve a inveja, a cobiça, a ganância, o apego exacerbado pelo que é existente, a vaidade exagerada, caímos no âmbito da superioridade, queremos ser melhor do que os outros. É uma desgraça o nosso egoísmo. E todos nós temos, em menor ou maior grau, não tem como não ter um pouco, mas ele é aplacado com as duas.
A gente vê na vida, e eu já vi muito, já vivi o suficiente para ver muita gente arrogante, soberba, altiva, serem quebrados assim, triturados pelo enfrentamento de uma dor que veio como benesses para aquela pessoa, porque nesse sentido é um benefício exorbitante. E tem aí um clichê entre nós, e não está na Bíblia essa palavra, e a gente cita muito ela, né? Tem paráfrases dessa frase entre nós, quando se diz assim: se não vier pelo amor, é quebrado para reconhecer a Deus. Quantas pessoas às vezes não são humilhadas e quebradas e trituradas e atraídas são a Deus por causa do sofrimento e por causa da dor que está enfrentando. Nosso egoísmo nos nivela, nos faz olhar para o próximo com igualdade, sabendo que nós somos só o que a Escritura nos diz: pobres, cegos e nus. O que Paulo diz aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só isso é que nós somos. Nós somos cacos dentre outros cacos. Nós somos como a flor da Eva. Murcha a Eva, cai a sua flor e foi-se a sua glória. A nossa vida, como diz o Salmo 90, é um conto ligeiro. Depois dos 70, se nós chegarmos lá, é só cansaço e fadiga. Se não formos surpreendidos por algo que pode nos neutralizar na vida. O que é que nos faz melhor? A cor da pele? O que é que nos faz melhor do que o outro? Os recursos que nós temos? O que é que nos faz melhor? O que é que me faz melhor do que o meu semelhante? E o que é que me faz pior do que o meu semelhante? Muita gente é quebrada pela dor, para que o egoísmo, o ego seja tratado, triturado, para que aprenda, no mínimo, a ser gente, ser humano na sua existência. Eu digo glória a Deus por isso. Fira-me o Senhor e outro tanto, se eu andar por caminhos e veredas escorregadias de vaidade exacerbada e de egoísmos alterados, que o Senhor me fira de morte, para que eu não continue andando no caminho da morte, porque o Senhor me ferindo de morte, eu ainda sei que posso ser visitado por misericórdia, como diz Davi, quando acha que o acréscimo de Israel vem pela sua força, pelo seu braço, e manda contar os príncipes de Israel, soldados, e aí há pecado enorme, uma vaidade enorme, o egoísmo de Davi ali exacerbado. O profeta vem a ele e diz: olha, o Senhor mandou te perguntar 3 coisas, escolhe uma delas, nas mãos dos inimigos e tal. Aí ele diz: que caia eu nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há muitas misericórdias. Sofreu e comeu pão que o diabo amassou, como se diz aí, mas caiu nas mãos de Deus, porque quando a gente cai nas mãos de Deus, a gente cai para cima, cai para o alto, cai para a glória, cai para o melhoramento, aprimoramento da nossa jornada. Número 3, o que o sofrimento ensina? Sofrimento, trabalho. Eu falei sobre o amor em 1 Coríntios 13, que o amor carrega o princípio do amadurecimento, mas a dor também, porque a dor, depois que a gente é quebrantado, humilhado, o ego é triturado, a dor provoca na gente também amadurecimento. A gente amadurece em todos os aspectos da vida, desde a vida sentimental. Graças a Deus todo mundo é crente aqui, mas eu que tive uma vida profana, mundana, eu quebrei muita cara com paixões e namoros e mulheres, né? A gente vai aprendendo, né, com essas coisas, porque as dores da vida, que vai nos amadurecendo, ela vai gerando em nós uma observação de escolha muito excelente.
Porque é pela dor e pela maturação da existência que a gente aprende a fazer melhores escolhas. Pelo que a gente sofreu, por aquilo que nos causou dano, nas escolhas erradas que nós fizemos na vida, na existência, em todas as dimensões da nossa vida. Isso é válido, é válido. A gente vê, o estúpido é que não anda por aí, como a gente vê pessoas estúpidas, infelizmente, que se entregam, por exemplo, aos prazeres. Rapaz, esse cigarro vai te matar. O cara fuma, adquire uma doença mortal na vida dele, morre fumando. Mas o sábio não. Quando ele percebe que aquilo pode gerar algo crônico, instável, devastador, ele faz um corte, um sacrifício, abandona, ele faz uma escolha melhor. Serve para tudo na vida. Tudo. Se você desenvolver algum problema, um estilo de vida e uma dieta vai te fazer mal, você aprende no mínimo com a dor que você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Você vai ter que abandonar, então você vai ter que abraçar a morte e a dor, mas o sábio sabe que vai sofrer por aquele caminho, abandona. Desiste daquilo ali. Ele amadurece. Gera informação do problema que ele viveu e grandeza de percepção nas outras escolhas que estão diante dele. E a gente vai crescendo nessa direção. É claro que é inevitável a gente não errar, a gente não falhar, o duro é continuar fazendo cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas loucuras. O que é que o sofrimento ensina? Número 4. O sofrimento, irmãos, me aproxima cada vez mais do mandamento de Deus. O mandamento maior do Novo Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o sofrimento, ele me sensibiliza mais, me faz sentir mais, sofrer mais o outro, a prova do outro, a angústia do outro, sofrimento do outro, tribulação do outro, tudo do outro. É pelo sofrimento que a gente abre a compreensão e valoriza o que o outro está passando, porque normalmente, queridos, você já se pegou assim? Eu acho que todos nós, o problema da gente sempre é maior do que o dos outros. A gente sempre conta o problema da gente como uma coisa mais exacerbada, como quem... Normalmente é assim. E às vezes quem está escutando aquilo ali nem dá bolas para aquilo. Mas às vezes a gente não passa por... No início o cara estava contando o problema dele. Se me falasse de problemas nos rins, por exemplo, na minha juventude, hoje eu já sinto mais, já percebo mais. Em mim já me causa um constrangimento, uma dor, cuidado, me dedico mais à oração, à invocação do nome do Senhor, o apelo a Deus. Eu não sabia o que era ansiedade e nem depressão. Depois que eu tive as minhas, eu sei muito bem, minha irmã, o que é que você está passando. Eu consigo enxergar, discernir, dissolver isso e absorver no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha existência. E eu sei o que você está enfrentando, eu sei o que você está passando, eu sei a sua dor, eu sei os pensamentos que vêm na sua mente, eu entendo muito bem os desesperos, o acelerar de coração, as mãos geladas, a ânsia de vômito, a fraqueza, a vontade de desistir, a vontade de não andar mais, a vontade de se entregar àquilo e os porquês que vêm na sua mente. Eu entendo muito bem isso e sei me comunicar muito bem agora com você, porque eu vivi essa aflição e nesse ambiente. O mandamento me aproxima mais, e aí o meu diálogo com você cai numa comunhão muito mais íntima, porque agora nós estamos falando a mesma língua, a língua universal da dor e do sofrimento.
Sei o que é isso. Sei o que é ter uma crise de pânico e me desesperar à noite, clamando a Deus, chorando, me curvando e me prostrando diante do Senhor, e ver o dia amanhecer com esse taque cardíaco, essas sensações onde a gente pensa que não visita o inferno, mas que o inferno é quem está nos visitando e nos consumindo a cada momento. Eu sei o que é passar por isso. Como eu sei também que no dia seguinte o Senhor manda alguém lá em casa para me comunicar justamente o que eu estava passando, me trazer consolo e conforto, e eu vendo na face de Deus como é que Ele venceu aquilo, e eu tendo aquilo como resposta de Deus para vencer o meu problema. Graças a Deus está com mais de 2 anos que eu não tenho crise de ansiedade e de depressão, porque em Deus há saída, a cura, a libertação. Tudo acontece igualmente a todos. E aí as pessoas acham que porque eu sou crente, você é crente. Meu Deus, quanta insanidade. Não tem fé. E pelo contrário. E pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem é crente não pode ter ansiedade e depressão. Sempre o diabo faz isso. Então não se deixe usar pelo diabo e não dê a voz, não dê ouvidos à voz de Satanás. Eu não sou melhor do que Elias, do que Jonas. Ninguém é. Você só tem o teu Senhor e o teu ajudador, que pode te tirar desse vale, no nome de Jesus. Para concluir, número 5, eu poderia escolher vários outros pontos. Número 5, sofrimento me ensina a me aproximar de Deus, depender de Deus e ver a Deus. Ver a Deus, Deus é Espírito. Veja o caso de Jó, deixa eu voltar lá para Jó agora. Depois de toda a provação de Jó, irmãos, depois de toda a tribulação de Jó, não dá para narrar, é narrar. Ele passou, ele questiona a Deus. Capítulo 3, verso 21, que ele diz uma coisa, eu li muito o capítulo 3 nesses dias, de Jó, que ele diz lá no verso 20, 21, se você quiser colocar aí, capítulo 3, principalmente o verso 21, ele diz que os que sofrem, não tem um porquê receber a luz do dia. E o desejo dos que sofrem, como ele está sofrendo, é encontrar a morte como quem encontra um tesouro oculto, um tesouro escondido. João 3, 21. E aos que anseiam pela morte, a morte que não veio, que a procura mais do que um tesouro oculto. Os que sofrem demais, muitos, não são todos. Diz Jó no capítulo 3, do livro que carrega o seu nome. Só que quando ele questiona a Deus, e Deus vai se manifestar a Jó por um redemoinho, coisas assim, no capítulo 42, acho que o verso 3, se eu não me engano, Jó diz: antes eu só te conhecia de falar, mas hoje os meus olhos te veem. A experiência vai aumentando, a intimidade vai se condensando. O sábio que aprende com o sofrimento com Deus. Porque é nessa hora, Marilene, aonde alguém quer tirar a tua esperança e você diz assim: eu vejo Deus nos meus reinos. Eu vejo Deus nos meus reinos. É nessa hora, André, onde alguém te critica e você diz: eu vejo Deus na minha mente. Eu vejo Deus me dando pão. Como disse a Elias: come pão, Elias, porque longa é a tua jornada. E com a força daquela comida, a Bíblia diz que Elias andou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. É no sofrimento que eu estou enfrentando agora que eu digo com toda alegria, esperança e paz no meu coração,
eu vejo Deus na minha vida. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. O que o sofrimento ensina? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se puder ficar de pé. Querido Deus e amado Pai, Senhor de amor e infinita bondade, cuja presença está aqui com cada um de nós.